parte da Comunidade de Cristo já há uns 17 anos. Eu entrei na Comunidade de Cristo, eu tinha 10 anos, mas eu já era cristão, minha mãe já era cristã. Mas nós vimos para cá um pouco antes do pastor Laércio assumir o trabalho e estou desde aquela época. Eu sou casado com essa mulher linda aqui, a Leteia. Sou casado já faz 5 anos. Nós temos um filho de 2 anos. Ela chama Leteia e o nome dele é Elias. Porque quando nós fomos dar o nome nele, eu falei, para viver nessa geração nossa tem que ser Elias. Comentei com o pessoal, para viver hoje tem que ser Elias, tem que ser corajoso, tem que ser ousado, porque as pressões sobre a vida dos jovens são muitas. Aliás, não só sobre os jovens, sobre os cristãos. Todos nós sofremos muitas pressões da vida. Todos nós passamos por um período de muitas tentações. E se nós não soubermos nos posicionar, nós vamos padecer, nós vamos cair. E Elias foi esse profeta que viveu em um período onde todo Israel havia se desviado, onde o povo não sabia a quem servir direito, e a mensagem de Elias era escolher hoje a quem servir. Essa era a mensagem do profeta Elias. Então eu disse para ela na ocasião, tem que ser Elias. Meu filho vai chamar Elias. E no nome de Jesus vai levar a mensagem do Senhor e vai ser ousado e corajoso. Aleluia! Nós estamos falando sobre resgatar a nossa geração nesses dias. E para resgatar a nossa geração, nós precisamos entendê-la primeiramente. E é um texto da palavra de Deus que diz que Davi foi sepultado com seus antepassados após ter servido a Deus em sua geração. Meu irmão, a responsabilidade dessa geração é minha e sua. E se nós de fato quisermos resgatá-la e conquistá-la, nós precisamos entender alguns aspectos desse tempo que nós estamos vivendo. Os historiadores denominam esse tempo de pós-modernidade. E se nós formos tentar resumir esse tempo, a palavra seria relativismo, seria subjetividade. Cada pessoa busca aquilo que ela deseja. Olha aquela frase, cada cabeça uma sentença. Hoje cada um faz aquilo que ele quer, ele busca aquilo que ele quer, que ele deseja, ele crê naquilo que ele deseja e ninguém tem o direito de questionar ninguém. Porque nós estamos vivendo o tempo do politicamente correto. Você não tem o direito de questionar ninguém. E diante de um período de globalização, de diversidade cultural, no qual nós nos deparamos constantemente com várias culturas, várias diferenças, não é assim? Hoje você vai comer no shopping e ali na mesma mesa pode ter pratos do Japão, prato brasileiro, da Itália, e a gente vive nessa diversidade. E muitos nessa diversidade, isso não é ruim, mas muitos acabam vivendo uma espécie de uma fusão, começam a misturar doutrinas, misturar a fé, e a gente vê hoje, infelizmente, alguns movimentos totalmente contaminados que a gente não sabe nem denominar se de fato são cristãos. E nós estamos vivendo essa realidade onde muitos estão se contaminando com as coisas que o mundo tem oferecido. E muitos têm nesse processo perdido a sua identidade. E meu irmão, se nós quisermos resgatar a nossa geração, nós temos que manter a nossa identidade. Amém? Precisamos ter convicção daquilo que nós cremos e levarmos essa fé para o mundo de hoje. Eu queria, a título de introdução, que você abrisse comigo num texto da palavra de Deus, que está na primeira carta de João, e posteriormente nós vamos meditar num outro texto. 1 João capítulo 5. 1 João 5. João 5, versículo 4. Diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Vamos ler de novo? O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Agora vai comigo na sua Bíblia, no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, e mantenha a sua Bíblia aberta neste texto. Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo 3.
Amém. Fazer as coisas com uma mão só, difícil. Aí, Daniel capítulo 3. Ora, João acabou de nos dizer que aquele que vence, o que vence o mundo é a nossa fé. Vence o mundo aquele que nasceu de Deus, aquele que confessou Jesus perante a sociedade. É aquele que não tem medo de afirmar suas convicções. João está dizendo, esse aí vence o mundo. Esse aí vence as pressões da juventude. Esse vence os desafios que nos são propostos. E meu irmão, esses jovens que nós vamos meditar em Daniel 3, eles se constituem num paradigma para mim e para você, porque eles estão vivendo num ambiente de idolatria, num ambiente de perversidade, de iniquidade. Você conhece a história de Daniel, sabe que esses jovens, Misael, Azarias e Ananias, juntamente com Daniel, foram levados cativos para a Babilônia. Eles estavam entre aqueles jovens assim, que não tinham defeito, jovens de uma boa cultura, da família da nobreza, e eles vieram para a Babilônia e passaram por aquele teste, aquele período. E Daniel, naquele processo, e os seus amigos decidiram não se contaminar com a comida que era servida da mesa do rei, porque sabiam que aquilo era oferecido para ídolos e decidiram manter puro o seu coração, e Deus abençoou eles poderosamente. E o texto diz que eles eram 10 vezes mais sábios do que qualquer outro daquele ambiente. E no capítulo 2 nós vamos ver Nabucodonosor tendo um sonho e ficando perplexo diante do sonho deles. No entanto, ele não lembrava. Ele acorda e ele então chama os sábios e pede para que eles relatassem o sonho e dessem a sua interpretação. Mas ninguém poderia revelar o sonho para Nabucodonosor. Então Nabucodonosor, fica furioso e manda exterminar todos aqueles sábios. E Daniel, quando fica sabendo disso, chama a responsabilidade para ele, reúne os seus amigos, oram a Deus e Deus traz a interpretação do sonho e ele consegue salvar todo aquele povo. E você se lembra do sonho que ele vai falando da sucessão de reinos que aconteceria. Ele fala, olha, Nabucodonosor, você teve um sonho de uma estátua e a cabeça era de ouro e ela representa o teu reino. E havia ali uma outra parte de prata, de bronze, de ferro, e vão ter outros reinos após o seu. O seu reino, por mais poderoso que seja, ele vai cair. Vai vir outro reino. E é interessante a gente ver isso, porque no capítulo 3 já começa falando de uma estátua. Que Nabucodonosor manda fazer uma estátua sua de 27 metros, toda de ouro. E parece que ele querendo dizer assim, olha, eu não sou só a cabeça. Todo o meu reino é de ouro. O meu reino não vai passar. Parece que a postura de Nabucodonosor é essa, meu reino não vai passar. Ele então estabelece a idolatria que já existia, mas aqui no capítulo 3 ela ganha matéria. Aqui nós vamos ver a materialização da idolatria. Ele impõe a sua vontade dizendo, olha, toda vez que tocar a música, vocês precisam se curvar diante da minha imagem. Ele impõe isso a todos os habitantes daquela região. Vocês precisam se curvar. E meu irmão, quantos de nós hoje não vivem muitas vezes curvados diante do sistema que nós vivemos? Quantos de nós não estão se curvando diante do pecado, diante das imposições do mundo? Quantos de nós não estão se curvando diante desse sistema que norteia a nossa sociedade? Porque nós sabemos que a nossa sociedade, ela se move baseada na ganância. O sistema que nós vivemos hoje é um sistema que impõe a idolatria. E a Bíblia diz que a ganância é idolatria. Eu conheço muitos jovens que servem a Deus, ainda são jovens, mas parece que quando casam, o objetivo de suas vidas, a filosofia de vida deles é ganhar dinheiro. E a Bíblia não ensina, não tem nada contra você ganhar dinheiro e trabalhar e construir a sua vida. Mas desde que isso não roube o lugar de Deus na tua vida. E há muitos jovens hoje que estão se curvando ao sistema capitalista, pensando que o que vale é ter. Talvez, eu falei aqui que nós vivemos um tempo de subjetividade, de que não existe verdades absolutas. Talvez a única verdade que a sociedade coloca é a verdade do ter. A verdade do dinheiro. É isso que manda na nossa sociedade. É a posição que nós alcançamos. A camisa do Jonas lá, ser maior do que ter. E porque o ditado, a filosofia do nosso mundo é essa. E não só aqueles que se casam, muitos jovens vivem com as suas vidas inquietas, preocupados, e estão se prostrando, se curvando diante dessas exigências do mundo. Muitos jovens estão se curvando às pressões do grupo, da sua escola, da sua faculdade, e têm medo de falar da sua fé, de testemunhar da sua fé. E eu gostaria nessa noite de meditar nesse texto com você, porque eu acredito que esses jovens vão nos ensinar umas lições preciosas
se de fato nós queremos resgatar a nossa geração. Amém? Aleluia. Acompanha comigo. A primeira coisa que esse texto nos revela está no versículo 16. Veja o verso 16 comigo. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Nós sabemos que eles se recusaram a se prostrar diante da imagem quando eles ouviram o som da música. E Nabucodonosor então ficou sabendo disso e ficou furioso e chamou esses jovens. Aí ele fez uma proposta, falou: olha, nós vamos tocar de novo aqui, aí vocês se prostram e ninguém vai para a fornalha. A gente resolve isso aqui. Vamos tocar aqui, a banda vai tocar só para vocês. Aí vocês se curvam, a gente resolve o negócio. Meu irmão, a primeira coisa que a gente aprende aqui é não negociar valores. Amém? Você pode repetir isso comigo? Não negocie valores. Fala para a pessoa que está do seu lado, não negocie valores. Nabucodonosor fez a proposta para esse povo: olha, se curva aqui, é rapidinho, a gente resolve. Mas esses jovens: olha, a gente não tem nem que responder sobre isso. Nós não vamos responder, nós não vamos entrar no teu jogo. Nós não vamos dar abertura para que você possa nos persuadir. E muitos jovens, por dar essa abertura, acabam sendo pegos pelo diabo. Meu irmão, o diabo a gente não tem que ouvir. Das tentações da vida, dos pecados, a Bíblia até nos ensina a fugir. É porque tem muita gente que confunde resistir ao diabo, mas do pecado a gente foge, meu irmão. A postura nossa é de José. Quando a mulher de Potifar agarrou ele, o que ele fez? Ele correu. E era um homem que tinha um caráter reto, um homem sensacional na fé, mas ele não... A gente não pode tentar negociar essas coisas. Quem é cristão, quem é nascido de novo, precisa ser firme naquilo que acredita. Precisa entrar na sociedade e dar testemunho. Falei, eu não negocio valores. O irmão aqui disse ontem: eu vou ter relações sexuais dentro de casamento, porque isso é postura que a Bíblia me ensina. E eu vivo tendo isso aqui como sendo um fator norteador da minha vida. Meu irmão, não negocie valores. Se você dá abertura, o diabo vai achar espaço no teu coração. Não foi isso que o irmão ensinou aqui? Ontem leu o texto que Eva é persuadida pelo diabo, pela serpente. Ora, se ela tivesse já de vez, da primeira vez que ele fez a proposta, tivesse dito: olha, Deus disse para não comer, eu não vou comer, não tem negócio, eu não vou te dar ouvido, não teria acontecido o que aconteceu. O próprio Jesus nos ensina isso. Quando o diabo começa a tentá-lo no deserto, o que ele diz? Ele não dá espaço para o diálogo. O diabo fala: transforma essa pedra em pão. Ele fala: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus baseou naquilo que estava escrito, na vontade de Deus. Porque se a gente ficar ouvindo o diabo, meu irmão, ele vai falar a noite toda. Porque para que a gente vai ouvir? A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Para que a gente vai dar ouvido para o pai da mentira? Ele vai nos enrolar a noite toda, o dia todo, a conversa toda. Tem até uma piada que o pessoal conta, e diz que o camarada estava entrevistando o endemoniado, não sei se você conhece essa piada. Aí ele falou assim: olha, diabo, nós estamos querendo saber aqui qual igreja que você gosta na cidade. Aí, você gosta daquela igreja? E citou o nome de uma igreja. Aí o diabo disse: eu gosto. Ele falou: por que você gosta de lá? Ele falou: porque os jovens não têm temor de Deus. Eu tenho espaço para atrapalhar e fazer aquilo que eu quero. Aí o cara olhou para a igreja e falou assim: tá vendo, meus irmãos? Tá vendo, jovens? Precisam ter temor de Deus. Aí ele falou: você gosta da outra igreja? E citou outro nome de igreja. E o diabo falou: eu gosto. Eu falei: por que você gosta? Ele falou: porque os líderes daquele lugar não cuidam das ovelhas. Eles deixam o povo disperso, eles não alimentam. Aí o camarada estufou o peito: e aqui vocês sabem que a gente traz a verdade, que nós oramos. Aí o cara encheu o peito e falou para o diabo: e de nós? E dessa igreja? Você gosta dessa igreja? Essa igreja que ora, essa igreja avivada, você gosta dessa igreja? E o diabo falou: eu gosto. Aí o camarada não entendeu nada. Mas se é uma igreja que jejua, que ora, que prega, por que você gosta dessa igreja? Aí o diabo falou: porque vocês deixam eu falar no microfone. Meu irmão, vai dar ouvido pro diabo para quê? Amém? Diante das pressões da nossa vida, seja firme nas suas convicções. Aleluia? Quando você estiver na roda dos seus amigos na escola, e houver essa pressão que a gente sabe que existe, essa pressão de grupo, e muitos acabam, a fim de serem aceitos, acabam negociando os seus valores, aquilo que eles acreditam.
Meu irmão não pode fazer isso. Filho de Deus não pode viver dessa forma. A Bíblia fala que nós somos luz e sal no meio da sociedade. Luz e sal só tem sentido lá fora. Sal só tem sentido fora do saleiro. E luz só tem sentido se projetada na escuridão. E lá fora nós devemos ser um referencial. Jesus disse, olha, nós somos como uma cidade construída sobre um monte. Sabe que você olha e sabe, olha, é uma referência para quem passa, e a sua vida seja dessa forma. As pessoas olhem para você e te vejam como um referencial. Aleluia? Então, primeira coisa, não negocie os seus valores. Seja firme nas suas convicções, naquilo que você acredita, naquilo que Deus já te revelou e você sabe que é correto. A segunda coisa que esses jovens nos ensinam, continua lendo aí a partir do versículo 16 mesmo. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. A segunda coisa que esses jovens chamam a atenção e serve de ensino para as nossas vidas é confiar na soberania de Deus. A fé desses homens é uma fé madura. Eles são jovens, mas eles têm uma fé madura em Deus. Eles estão dizendo para Nabucodonosor, olha, nosso Deus ele pode nos livrar. No entanto, se ele não quiser nos livrar, nós não vamos nos curvar, porque nós somos fiéis a ele, ele fazendo ou não fazendo a nossa vontade. A fé desses homens, ela não era refém das suas expectativas. Tem muita gente que serve a Deus só se tudo der certo. Se a coisa seguir conforme a gente deseja. E a gente assim vai tratando Deus como se ele fosse assim o cara da lâmpada de Aladim, lá o gênio da lâmpada de Aladim. O nosso relacionamento com Deus parece ser assim muitas vezes. A gente só vai atrás de Deus quando a gente precisa e a gente quer conformar a Deus às nossas próprias concepções. Ora, a Bíblia nos ensina que teve um povo que não foi capaz de reconhecer Jesus. Porque o Jesus que eles esperavam era um libertador político. O Jesus que eles esperavam era alguém que fosse livrá-los do domínio romano. E, no entanto, Jesus veio, nasceu numa manjedoura, veio como pobre, veio na contramão de todas as expectativas daquela sociedade. E muitos não foram capazes de reconhecê-lo. Muitos que decoravam a Bíblia, que amarravam lá os seus filactérios, os fariseus, e estavam constantemente no templo discutindo sobre a palavra, não foram capazes de reconhecer Jesus. Porque eles estavam presos nas suas próprias concepções. Eles estavam presos na sua própria cosmovisão e não foram capazes de reconhecer Jesus. Meu irmão, confie na soberania de Deus. Deus é fiel para cumprir a palavra dele nas nossas vidas. Ele sabe quais são os caminhos corretos para cada um de nós. Muitas vezes ele usa situações adversas para trabalhar na nossa vida. E nós precisamos ter essa fé no meio da nossa sociedade. É você não crer apenas no poder de Deus. É você crer no caráter de Deus. É você continuar crendo quando tudo dá errado. Você continuar crendo que Ele é bom, que Ele é manso, que Ele é cheio de amor, cheio de misericórdia. A coisa está dando errado e você falando para as pessoas, eu confio no meu Deus. Eu ouvi um testemunho quando um escritor chamado Larry Crabb ficou com câncer e um irmão ligou para ele e falou assim, olha, você é bem-aventurado, porque você está passando no vale da sombra da morte, mas Deus é contigo. Porque muitos passam por essa situação, mas sem Deus. No entanto, você é feliz porque Deus está ao seu lado. E Davi nos ensina isso. A fé cristã não é só de pastos verdejantes. Mas muitas vezes nós vamos passar em lugares onde a morte constantemente estará perto de nós. Nós precisamos confiar em Deus. Ele sabe quais os caminhos. E quando nós temos uma fé dessa forma, lá do lado de fora, quando nós estamos na faculdade ou em qualquer lugar e nossa fé reflete isso, meu irmão, não tem quem não se curve diante de Deus. Não tem quem não reconheça que Deus é contigo. Ele vai olhar para a tua vida e às vezes a tua vida anda cheia de problemas, de tribulações, mas o cara olha para você e vê sorriso nos teus lábios e vê você agradecendo constantemente a Deus
Meu irmão, isso pode ter certeza que vai impactar o coração dessas pessoas. Isso marca a vida das pessoas. Porque quando tudo vai bem é fácil a gente pular, saltar, celebrar. Mas quando tudo vai mal, meu irmão, precisa ter fé. E esses camaradas aqui, eles nos ensinam isso. Olha, nós não vamos se curvar, cara. Podemos morrer no fogo, mas a nossa fé, cara, a gente não negocia. Nós somos fiéis ao nosso Deus. A expectativa de Deus é que você seja fiel nessa geração. Amém? Dê testemunho da tua fé, no nome de Jesus. É olhar, fazer como o Abacuque fez. Olha, pode não ter a videira não produzir a uva, pode a figueira não produzir o figo, pode não ter bois nos estábulos, ainda assim eu vou exaltar no meu Senhor, vou confiar no meu Senhor. É a fé de Abacuque. Pode estar escassez, eu continuo crendo em Deus. Deus é fiel. O meu Deus é bom. Davi disse, olha, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos a mendigar o pão. Pode às vezes viver uma vida tendo o necessário, mas continua sendo fiel a Deus. Continua sendo fiel a Deus. Seja fiel a Deus, meu irmão. Se você nessa manhã se encontra numa situação de dificuldade, confie em Deus, meu irmão. Deus está olhando para você. Amém? Ele não vai te desamparar. Aleluia. Então a primeira coisa, não negocie valores. A segunda coisa, confie na soberania de Deus. Amém? Não fique refém das suas expectativas. E a terceira coisa que o texto nos ensina, verso 18. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Meu irmão, se nós queremos resgatar a nossa geração, além de não negociar valores, de confiar na soberania de Deus, nós precisamos ter disposição para entregar a nossa vida por causa do Evangelho. Tem que ter essa coragem. Jesus disse, olha, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem por amor a mim perder a sua vida, esse vai encontrar. Filho de Deus precisa ter essa disposição de entregar a sua vida, literalmente, se for preciso, no mundo de hoje, para dar testemunho da sua fé. Precisa testemunhar do Evangelho de Jesus, precisa ter essa disposição de entrega. A vida dos discípulos é uma vida de entrega. Discípulo de Cristo precisa constantemente estar com seu coração preparado para isso. O que Jesus disse quando chamou Pedro, Tiago e João e André? A Bíblia diz que imediatamente eles deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. Diz que ele chamou Levi na coletoria de impostos e ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Quanto você está disposto a deixar para seguir a Jesus? Muitas vezes nós precisamos deixar algumas coisas nas nossas vidas. Precisamos saber do preço do que é seguir a Jesus. E seguir a Jesus é estar propenso a muitas vezes passar pela cruz. É saber que o curso das nossas vidas, nesse caminho rumo a Jesus, é saber que um dia, uma hora, nós vamos passar pela cruz. A cruz é um fato nas nossas vidas. E o discípulo precisa ter essa consciência, essa disposição. Aliás, um dos fatores que Jesus diz que caracteriza um filho de Deus, lá no Sermão da Montanha, é a perseguição. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos maltratarem, vos perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia a vosso respeito, alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa que está nos céus. O que caracteriza o Filho de Deus é ele estar disposto a passar por perseguição. Ele dá testemunho da sua fé, mesmo que ele porventura seja morto, que ele seja perseguido, que ele seja caluniado. Nós estávamos, eu e a Larissa, a Dayana, esses dias aqui, ela começou a mostrar umas fotos que a mídia não divulga.
Não sei se você viu os cristãos na Nigéria. Gente, o povo pondo fogo em cristão. E você vê a pessoa se debatendo e vários copos, as pessoas queimadas. É uma cena assim que choca a nossa vida. Se eu olhei assim, você fica com aquela imagem um tempão na cabeça. Eu falo, meu Deus, quanta gente está disposta a entregar a vida por causa do Senhor e às vezes a gente não tem a disposição de sequer falar do teu nome. Nós estamos tão acomodados na nossa geração e diante daquilo que nós temos, se comparado a essas culturas, que nós nos acomodamos. Nós vamos relativizando valores, nós vamos deixando a vida nos levar, como o Zeca Pagodinho canta, deixa a vida me levar. E a gente vai deixando a vida levar. E eu olho para a vida desses homens, a disposição que eles têm de testemunhar da tua fé. Eu estava ouvindo um testemunho do irmão Ronaldo Lidório. Meu irmão, como eu chorei ouvindo a pregação desse homem. O camarada foi com a sua família lá para o meio da África pregar para uma tribo chamada Concombas. E ninguém achava aquela tribo. Ele disse que ele tentou 2 vezes com a sua mulher encontrar aquela tribo e ele não encontrava. Aí a terceira vez ele falou assim, sabe quando você se prepara, quando Deus te chama e você fala, eis-me aqui, Marcos, você está com aquele coração. Ele foi lá, pegou a sua esposa e falou, vamos encontrar essa tribo. E começou a seguir de carro. Aí chegou um ponto que não dava mais para ir de carro por causa da savana. Então vamos a pé. Começaram a caminhar. Aí a esposa dele começou a sentir dores nas pernas e ele deixou ela numa tribo ali próximo. E continuou com outros 2 guias. E ele falou que no meio do percurso os guias começaram a ter um problema intestinal e eles tiveram que ficar em outra tribo. Ele falou, olha, eu vou caminhar pelo menos um dia. Se eu não encontrar a tribo, eu vejo o que eu faço, se eu volto para trás. Ele falou que ele começou a caminhar. Aí ele falou que aquele dia, ele olhou já por volta das 5, 6 horas da tarde, ele começou a se preocupar onde que ele ia dormir. E ele falou que era uma época de chuvas e estava meio inundado. Ele falou, o único lugar que eu poderia dormir seria uma árvore. Mas eu sabia que nas árvores, na época de chuva, as cobras subiam para as árvores. Então não era um bom lugar para descansar. Então ele começou a procurar e então ele achou uma pedra, mais ou menos do tamanho desse púlpito. Aí ele falou que estendeu a toalha dele, pendurou a mochila. Ele falou que passou o seguinte pensamento na cabeça dele, olha, eu estou aqui sozinho, no meio da selva, mas pelo menos eu estou seco. Ele falou que 3 horas da manhã caiu uma chuva. Ele falou, levou literalmente a minha motivação. E ele falou que fez um compromisso, olha, eu vou voltar, pai. Eu vou voltar porque eu acho que eu ouvi a tua voz de uma maneira equivocada. Minha esposa está numa tribo que eu nem conheço, isso aqui é loucura. Eu vou voltar amanhã cedo. E ele disse que acabou adormecendo, muito cansado, adormeceu. Ele falou, olha, não tinha ninguém para animar o meu coração, eu não li nenhum texto da Bíblia, mas eu acordei renovado. O Espírito Santo me visitou e parece que eu ganhei forças novamente. E eu coloquei a minha bota, coloquei a minha mochila e falei, olha, nem que eu andar uma semana eu vou achar essa tribo. E ele falou, irmão, eu caminhei 30 minutos. 30 minutos ele falou que viu assim, umas garças voando, estavam ali, começaram a voar. Ele falou, o que assustou elas? Aí ele começou a pesquisar, começou a entrar no meio do mato. Ele falou, e eu encontrei a tribo dos Concombas. Ele disse assim, ali onde as garças voaram, eu implantei a primeira igreja e veio implantar mais 22 igrejas naquela região. Ele falou, ali onde as garças voaram, o feiticeiro daquela tribo se converteu. Ele falou, ali onde aquelas garças voaram, eu vivi 9 anos como família. E fui feliz naquele lugar. E quando eu comecei a ouvir aquilo, eu falei, meu pai, esse cara é crente mesmo. Que disposição de levar a família para o meio da África. E viver lá no meio de uma tribo, no meio do nada. Esse cara ama Jesus. E quando ele retornou, meu irmão, ele deixou uma igreja gigantesca naquele lugar, liderada por Concombas. Ele escreveu a Bíblia na língua daqueles homens. E ele, assim, é um homem fantástico. Foi convidado para trabalhar na ONU, porque ele é antropólogo. Formado em antropologia, ele foi convidado pela ONU. Aí você fala assim, ele vai voltar para o Brasil agora, vai ser líder de um grande movimento. Ele está lá no Amazonas trabalhando. Ele tem um chamado em Deus. Está disposto a entregar a vida dele. E se Deus chamar a tua vida, você está disposto nessa manhã? Amém? Terceira coisa, então, é a gente ter disposição de entregar a nossa vida pelo Evangelho. É viver pela causa, viver por aquilo que você acredita. Amém? Então, repita comigo. Não negocie seus valores. Confie na soberania de Deus. Tenha disposição para entregar a tua vida.
por causa do Evangelho. Amém? Essas são as 3 marcas que eu vejo na vida desses jovens. Mas aí há 3 fatores que nos encorajam a levar essa fé lá para dentro da sociedade. Primeiro nós vimos 3 fatores, 3 características deles. Agora o texto fala de 3 fatores motivadores para as nossas vidas. E o primeiro deles é relatado no versículo 24 e 25. Eles foram lançados na fornalha e diz o texto: mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Primeiro fator que nos motiva, meu irmão, é que Deus é conosco. Aleluia! Nabucodonosor falou: atira os caras lá. Atirou e daqui a pouco ele olhou e falou: mas peraí, tinha 3, agora eu estou vendo 4. Porque Deus é fiel, Ele prometeu estar conosco. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele veio para ser o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, é o Jeová Chamar. Meu irmão, diante dessas pressões, dessa perseguição, de tudo isso que nós passamos, dessas imposições do sistema, crê que Deus está do teu lado. Deus é contigo. E se você passar pelo fogo, Ele vai estar do teu lado. Eu fico imaginando a experiência desses homens ali no fogo. Porque o Nabucodonosor disse que eles estavam andando no meio do fogo, conversando ali com Jesus, com Deus ali naquele lugar. Imagina que experiência maravilhosa. Talvez eles nem quisessem sair de lá. E muitas vezes as nossas experiências mais profundas em Deus, elas acontecem no meio do fogo. Olha para Elias. Vem a escassez, ele fala: não vai chover durante 3 anos para Acabe. Ele sai, a Bíblia diz que Deus manda ele assim viver lá perto de um riacho. E pela manhã, Deus dá ordem para os corvos virem alimentar o profeta. E quando o rio seca, Deus fala assim: olha, vai atrás uma viúva de Sarepta. Ele vai, e a Bíblia diz que Deus faz um milagre do azeite, da multiplicação da farinha, porque Deus é fiel, meu irmão. Se Ele te enviou, Ele está com você. Se Ele enviou você, pode ter certeza que Ele vai estar presente, vai estar te capacitando. Amém? E nós não podemos abrir mão dessa presença. Tem muita gente que abre mão da presença de Deus por causa daquilo que Ele nos proporciona, por causa das bênçãos, por causa do poder. Mas nós precisamos aprender como Moisés: Pai, eu não arredo o pé daqui se a Tua presença não for conosco. Lembra do texto? Deus está falando para Moisés: olha, eu vou enviar o meu anjo diante de você, vai expulsar os cananeus, os jebuseus, vocês vão ser vitoriosos. Mas eu não vou com vocês porque esse povo aí é duro. Moisés fala assim: Pai, eu não quero a bênção. Eu não quero só a provisão, eu não quero só o milagre, eu quero a Tua presença. Porque às vezes dá para ter o poder de Deus, mas não ter a presença de Deus. Agora, se você escolher a presença dEle, pode ter certeza que o poder dEle vai te acompanhar. Amém? Então, o primeiro fator motivador: Deus é conosco, Deus é com você. Aleluia! A Bíblia fala: pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre? Mesmo que ela venha se esquecer, que é muito difícil uma mãe esquecer um filho. Mas Deus fala: mesmo que ela se esqueça, eu não vou me esquecer de você, meu filho. Eu estou contigo. E a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta. Ele é fiel naquilo que Ele promete. Ele está com você, aleluia. E se Ele é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus disse: agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir? Se nós temos essa convicção que Ele é conosco, meu irmão, nós podemos todas as coisas, Paulo diz. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por qualquer situação. Sei o que é estar na escassez, na abundância. Tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele é comigo. Ele que me capacita. Aleluia. Tenha essa consciência, meu irmão. Porque a Bíblia nos ensina que essa fase é uma fase de muitas inquietações, de ansiedade. A gente fica preocupado. E às vezes a gente fica assim dominado pelo medo. Fica angustiado. E às vezes a gente acaba como aquele povo se curvando diante do sistema, diante das pressões. Mas Deus está falando: meu filho, olha para a ave do céu, porque eu cuido delas. Eu visto o lírio do campo, eu vou cuidar de você, pode ter certeza. Você vale muito mais do que as aves e os lírios dos campos. Amém?